Popularmente conhecido como Rei Tut, Tutancâmon é o faraó mais famoso da história. Isso se deve principalmente ao fato de que sua múmia e seus fabulosos bens funerários, compostos por 5.398 artefatos e objetos, incluindo sua famosa máscara, foram descobertos há quase 100 anos. Depois disso, fatos e mitos reais ou imaginários sobre ele alimentaram sua história como o egípcio mais famoso de todos os tempos, juntamente com Cleópatra. Você acredita que tanto a tumba quanto a máscara de Tutancâmon não foram feitas para ele? Você sabia que há alguns anos sua máscara inestimável foi quebrada e foi reparada com uma cola comum? Neste vídeo vamos resgatar 24 dos eventos mais estranhos relacionados ao Rei Tut, incluindo alguns ligados à sua famosa maldição. Mas antes de revelarmos essa história, já se inscreve no canal e deixa seu like. Fato número 1. O Rei Tut se chamava Tutancâmon, que quer dizer a imagem viva do átomo. Esse nome havia sido dado por seu pai, Akhenaton, como um sinal de adoração para seu povo e único Deus. Depois de se tornar faraó, no entanto, o filho de Akhenaton mudou seu nome para Tutancâmon, que quer dizer a imagem viva de Amon. Ele voltou ao culto principal de Amon, que era o deus da criação na mitologia egípcia, e tornou-se o patrono de Tebas, começando com a 11ª dinastia no século 21, antes de sua fusão com Ra, criando Amon-Ra, deus mais alto do panteão egípcio. Fato número 2. A existência de Tutancâmon foi ignorada por mais de 3.000 anos. Isso porque a morte de Tutancâmon, em 1325 a.C., terminou sua linhagem, já que suas 2 filhas morreram ainda bebês. Assim, o Rei Tut foi substituído pelo chefe do exército, que ordenou que ele fosse o último faraó da 18ª dinastia e fez o legado de Tutancâmon desaparecer, removendo seu nome de inscrições e monumentos egípcios. Quando seu túmulo foi descoberto na década de 1920, o status do Rei Tut passou de desconhecido para o faraó mais famoso da história. Fato número 3. Tutancâmon não precisava de muito para conquistar o favor de seus súditos e fazê-los esquecer o controverso governo de seu pai Akhenaton, que introduziu uma profunda mudança religiosa no Antigo Egito, impondo o deus Aton como a divindade exclusiva. Assim, quando o Rei Tut começou seu governo aos 9 anos de idade, através de seu tio e grã-vizir, as mudanças religiosas de Akhenaton foram revertidas. O Egito voltou a ser politeísta e essa decisão lhe rendeu a confiança daqueles que estavam insatisfeitos. Fato número 4. A maldição de Tutancâmon, de acordo com a mitologia do Antigo Egito, atinge aqueles que perturbam ou profanam a paz eterna dos faraós e, segundo ela, os que o fazem morrem em pouco tempo ou em circunstâncias perturbadoras. Para apoiar aqueles que afirmam que ela acontece, há vários casos modernos. O mais famoso é do aristocrata e egiptólogo inglês George Herbert de Carnarvon, que financiou as escavações e esteve presente na abertura da câmara funerária de Tutancâmon, no Vale dos Reis. Lord Carnarvon morreu subitamente em 5 de abril de 1923, menos de 2 meses após a abertura da câmara funerária e do sarcófago, como resultado da sepse causada pela picada de um mosquito infectado com erisipela. Fato número 5. O avestruz era um animal relativamente comum no Egito Antigo e tudo indica que Tutancâmon gostava de caçá-los, pois, em sua tumba, dentre as relíquias que foram encontradas, muitas são feitas com as penas dessa ave. Entre elas estão um leque de penas de avestruz que certamente pertenceu ao faraó.
No cabo do instrumento, o rei Tut está representado voltando de uma excursão de caça com uma dessas aves. É provável que o avestruz fascinou o faraó como peça de jogo devido à sua natureza peculiar e por ser uma ave que não voa, mas que pode atingir 3 metros de altura e correr a 70 km por hora. Fato número 6. Em 1968, encontrou-se fragmentos de ossos intracranianos que levaram à teoria de que o rei Tut morreu de um golpe na cabeça. No entanto, investigações posteriores concluíram que os fragmentos vieram da remoção do embrulho da múmia e a ausência de parte da caixa torácica levou à proposta de que ele havia morrido por acidente. Porém, em uma fotografia tirada em 1926, pode-se constatar que o tronco do faraó está completo. Acredita-se que o desaparecimento de parte do peito foi o produto da manipulação da múmia para roubar o valioso colar que Tutankhamon trazia no peito quando foi mumificado. Fato número 7. Dentro da câmara funerária de Tutankhamon foram encontrados 5.398 artefatos e objetos que levaram 10 anos para serem catalogados, mas nenhum é mais incomum do que uma faca cuja lâmina da arma foi feita com material de um meteorito metálico. Seu estudo permitiu que especialistas investigassem as tecnologias metalúrgicas do Antigo Egito. Fato número 8. Pesquisas sugerem que Tutankhamon sofria de malformação nos pés e que isso o obrigava a usar sandálias ortopédicas. As análises descobriram que o famoso faraó sofria de uma osteocondrite dos pés que afetava principalmente a cabeça do segundo metatarso. A condição ocorre geralmente entre 10 e 20 anos de idade e é muito mais frequente em mulheres do que nos homens. Acredita-se que esta é a razão pela qual este calçado especial e muitas bengalas foram encontradas na sepultura de Tutankhamon. Fato número 9. A tumba de Tutankhamon foi roubada várias vezes. Os ladrões são mais velhos que os próprios arqueólogos. O primeiro roubo foi realizado pouco depois do enterro do rei Tut e um dos intrusos não demorou muito para abrir um novo túnel, como pode ser constatado através dos escombros que foram encontrados no local. Fato número 10. Quando Tutankhamon se tornou faraó, ele casou com a filha de Akhenaton e de Nefertari. Acontece que o rei Tut também era filho do faraó Akhenaton, também conhecido como Amenófis IV, que governou entre 1353 e 1336 a.C. O nome da mãe de Tutankhamon é incerto e sua múmia, preservada no Museu Egípcio do Cairo, é identificada por DNA. Fato número 11. A maldição do faraó teria produzido também a morte do animal de estimação do senhor Carnarvon, um cachorrinho que estava em Londres a mais de 5.500 quilômetros de distância. Afirma-se, embora o fato nunca tenha sido confirmado, que, no mesmo dia em que Carnarvon morreu num hotel no Cairo, o seu animal de estimação começou a uivar na capital inglesa e caiu morto. Fato número 12. Embora Howard Carter, o arqueólogo que descobriu a tumba de Tutankhamon, sempre tinha sido cético com reação às histórias sobre a maldição do faraó, afirma-se que ele encontrou por escrito um fragmento de cerâmica com a seguinte inscrição: "A morte atacará com seu terror aquele que perturbar os restos do faraó." O próprio Carter, pelo menos, conseguiu retardar um pouco a maldição mortal, já que morreu em 1939, aos 64 anos, e 16 anos após sua famosa descoberta. Fato número 13. No entanto, Aubrey Havard, irmão de Lord Carnarvon, e que também estava presente na abertura do monumento mortuário, foi incapaz de retornar a Londres. Morreu na cidade do Cairo em setembro de 1923, em circunstâncias incomuns, apenas 10 meses após a descoberta do túmulo do rei Tut. Um dos ajudantes de Carter, que classificava os objetos encontrados na tumba, cometeu suicídio em 1929. Nesta época, 16 pessoas relacionadas ao achado já haviam morrido, o que aumentou a fama da maldição de Tutankhamon.
Fato número 15. Assim como as tradicionais matrioshkas russas, que são inseridas uma dentro da outra, a múmia do rei Tut tinha um conjunto semelhante de caixões. Dentro de um sarcófago de quartzito coberto com uma lápide de granito rosa, havia 3 caixões, os 2 mais exteriores na forma nobre e o terceiro contendo a múmia de ouro maciço. Na cabeça e ombros da múmia havia a famosa máscara funerária de ouro que tem sido associada ao rei Tut. Fato número 16. O objeto mais associado ao rei Tut é a sua famosa máscara funerária. Essa é a peça mais visitada na exposição permanente do Museu Egípcio do Cairo. O mais curioso é que, segundo aponta a versão do egiptólogo inglês Carl Nicholas Reeves, a máscara foi inicialmente feita para um personagem antes de Tutankhamon, provavelmente sua madrasta Nefertari. A versão se sustenta em algumas inscrições e nas diferentes ligas na máscara de ouro, bem como a existência de orifícios nas orelhas de metal para pendurar brincos, algo que não era habitual nos homens. Fato número 17. Intacta por mais de 3.300 anos, em 2014 ocorreu um inusitado evento. A barba da máscara de Tutankhamon quebrou enquanto a valiosa peça era manuseada por trabalhadores do Museu Egípcio no Cairo. Os funcionários, certamente temendo a fúria de seu chefe e uma provável demissão, fizeram um conserto mal feito com uma cola industrial. O mal feito foi logo descoberto e em 2016, 8 funcionários do museu foram levados a julgamento pela adulteração em um objeto de valor inestimável. Fato número 18. As sucessivas redescobertas no túmulo de Tutankhamon, a partir da década de 1920, tiveram um grande impacto na cultura pop de todo o mundo. Ao trazer o egípcio para a moda, a Tutmania tomou conta do planeta e a estética exótica da terra dos faraós se infiltrou na moda. A influência chegou até a arquitetura e o design das casas. Assim, o impacto da figura histórica de Tutankhamon continuou nas próximas décadas através de inúmeros artigos, livros, filmes, programas de TV, músicas e outras manifestações culturais. Fato número 19. Tutankhamon é provavelmente o paciente mais antigo diagnosticado com malária e doenças ósseas. A morte do rei Tut na idade de 18 ou 19 anos, quando ele já precisava de bengalas para andar, e a descoberta de uma grande quantidade de medicamentos em seu túmulo sugere que ele estava com problemas de saúde. Em 2010, um estudo concluiu que, se ele precisava de bengalas para andar, o rei Tut provavelmente é a pessoa mais velha que já foi encontrada a ter o parasita Plasmodium falciparum, causador da malária. Fato número 20. Em 2005, uma tomografia na múmia do rei Tut permitiu estabelecer que ele sofria ligeiramente de fenda palatina e escoliose, mais conhecida como lábio leporino. Esse é um dos defeitos congênitos mais frequentes e atualmente é corrigido por cirurgias que são feitas quando o bebê tem entre 2 e 3 meses de idade. Embora os egípcios produzissem os documentos cirúrgicos mais antigos conhecidos, não se sabe se eles haviam operado o lábio leporino do faraó. Fato número 21. Segundo uma fotografia de 1926, a múmia de Tutankhamon tinha o tórax completo e um grande colar sobre ele. Em 1968, descobriu-se que o tórax do faraó estava incompleto e que o grande colar havia desaparecido. Supõe-se que, em algum momento entre 1926 e 1968, ladrões de túmulos entraram na câmara do rei Tut e roubaram o colar, destacando parte da caixa torácica na manipulação. Fato número 22. A tumba de Tutankhamon é extraordinariamente pequena para um personagem da sua hierarquia. Por isso foi presumido que ele morreu repentinamente e sem uma tumba pronta para guardar o corpo mumificado.
Essa circunstância teria obrigado a corte a recorrer a uma cova de emergência, respeitando a regra dos 70 dias decorridos entre a morte e o sepultamento. Fato número 23. A abertura da câmara funerária do rei Tut foi testemunhada por quase 60 pessoas. A tumba foi descoberta em novembro de 1922, mas foi preciso esperar até fevereiro de 1923 para realizar a cerimônia. Após a liberação, um ato solene foi organizado em 7 de fevereiro de 1923, às 2 horas da tarde, para abrir a câmara funerária e o sarcófago. 58 pessoas estavam presentes, incluindo arqueólogos assistentes, funcionários egípcios, museólogos, convidados especiais e funcionários da imprensa e do governo. Fato número 24. O novo caixão de Tutancâmon é a prova de turista. A múmia do rito é encontrada na câmara. É curioso que os faraós que lacravam os túmulos e ordenavam que fossem construídos para garantir uma passagem pacífica para a eternidade, agora sejam perturbados todos os anos por milhões de observadores. E esses foram os 24 fatos mais bizarros sobre Tutancâmon, o faraó mais famoso de todos os tempos, e tudo que envolve a descoberta de sua tumba. Se você sabe mais alguma coisa sobre ele, compartilhe conosco aqui nos comentários. Também não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber uma notificação cada vez que a gente lançar um vídeo novinho. Um abraço e até o próximo vídeo.